Então, bom dia a todos que foram chegando aí no decorrer. Pegou um pedaço da minha conversa com Kádia. Hoje a gente segue falando de escoamento interno viscoso e compressível, mas o nosso foco será falar sobre bombas, né? Então, só seguindo aqui o nosso cronograma, nessa aula de hoje a gente finaliza esse conteúdo, 3 de fevereiro. Na aula de terça-feira que vem a gente começa o conteúdo de escoamento externo, viscoso e compressível, que é o nosso último conteúdo. Então, eu peço para que quem já está fazendo o questionário, espero que muitos de vocês, né, vai ter uma questão, a última questão é do nosso assunto escoamento externo, viscoso e compressível. Então, faz as outras, deixa essa última questão para fazer na semana que vem, deixa só ela, né? Nosso questionário aí, ele tem um prazo até o dia 10, então deixa só ela, que é do nosso último conteúdo que a gente vai ver na semana que vem. E aí vai dar tempo da gente fazer se tudo der certo, uma aulinha de revisão, senão eu vou postar a aula síncrona de revisão. E o aulão da monitoria é no dia 5/2, já é esse sábado. Eu vou mandar as informações para vocês, né, via notícia do CIGA, o link, tudo certinho. Né, eu vou só confirmar com o monitor, ele estava um pouco gripado, então vou ver se ele já está bem, se vai acontecer mesmo esse encontro síncrono, e até amanhã vocês recebem alguma notícia no CIGA a respeito disso. Acontecendo, ele vai ser sábado à tarde, dia 5 à tarde, nossa avaliação aí no dia 15, como combinado. Fazer uma revisão rápida do que a gente já tratou até aqui, né? A gente vem falando de perda de carga, essa perda, só lembrando, né? A unidade é em metro, então eu sempre cobro a vocês quando a gente vai fazendo aqui as questões. Pessoal, não esqueçam da unidade, eu sou bem, né? Cobro bastante sobre isso, para que a gente tenha sempre cálculos homogêneos e chegue nos nossos cálculos, né, com bastante precisão no resultado final. Afinal, a gente está na ciência exata, né? A gente precisa ter muita coerência na hora de compreender a questão, de aplicar os nossos conceitos, realizar os cálculos e também chegar no resultado correto. A gente vem falando das perdas distribuídas e localizadas. Só um minutinho, travou tudo aqui. A distribuída é aquela perda que ocorre ao longo do conduto retilíneo, né? E a localizada é aquela que ocorre nos acessórios. E essa perda distribuída, ela pode ser encontrada por meio do balanço de energia pela variação de pressão dividido pelo peso específico ou pela nossa equação universal da perda de carga, onde a gente vai precisar do fator de atrito. Né? Se laminar, o fator de atrito 64 sobre Reynolds, e se for turbulento, a gente vai precisar aí no nosso diagrama de Moody, do número de Reynolds e da rugosidade relativa para obter esse fator de atrito. Nosso gráfico de Moody, né, ele é bem intuitivo, a gente já tem utilizado ele em algumas questões, bem como também a gente tem as fórmulas para o regime turbulento, mas essas fórmulas, para serem utilizadas, ela vai depender se o conduto é liso, semi-rugoso ou rugoso. E na aula passada, de terça-feira, falamos sobre a perda de carga localizada, né, onde a gente precisa conhecer qual é aquele acessório na estação elevatória, né, e o comprimento equivalente desse acessório se ele fosse substituído por um conduto retilíneo, gerando essa mesma perda. Esse comprimento equivalente, eles são tabelados, o que a gente precisa é identificar quais são os acessórios que a gente tem na nossa estação elevatória. Outro método também é o método dos Ks, né, onde a gente utiliza os nossos Ks também tabelados, multiplicando pela energia cinética para obter essa perda de carga localizada. E lembrando que a nossa perda total que a gente vai colocar no nosso balanço de energia, ela vai ser a soma da perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. E qual método a gente vai utilizar para calcular essa perda de carga localizada? Vai depender da informação que a gente tenha do nosso acessório. Se a gente tiver o LQ, a gente vai calcular pelo método do comprimento equivalente. Se a gente tiver o K, pelo método dos coeficientes de perda de carga. Faz-se separadamente e depois soma todas as perdas. Na questão que a gente começou a fazer na aula passada, deixa eu só colocar ela aqui, eu tinha colocado ela aqui, só um minutinho, gente.
A linha de sucção tinha um diâmetro diferente da linha de recalque, né? E o que é que aconteceu? A gente teve que fazer ela toda separadamente. Deixa eu só deixar aqui os slides visíveis, que não fazia parte dessa aula, mas eu trouxe aqui só para a gente finalizar. Então, nessa questão, que a gente estava concluindo ela no final da nossa aula, era bem importante a gente se atentar de que o diâmetro de recalque ele era diferente do diâmetro de sucção. Isso vai resultar numa velocidade diferente, no número de Reynolds diferente, no fator de atrito diferente, então a gente tem que fazê-la toda separada, né? Ambos tubos lisos, uma informação que já foi dada, né? Esse reservatório superior é pressurizado, e para alguns acessórios foi dado a LEQ, os acessórios estão identificados pelos números na figura, né? O 4 não é acessório, mas o 5, 6, 7 e 8 é considerado como pontos de perda localizada, e alguns outros acessórios foi dado o K, né? Mais uma forma também de que a gente teria que fazer separadamente, né? Uns calculando pelo método do comprimento equivalente, outros dos coeficientes de perda de carga e depois somá-los. É isso tudo separado. Por quê? Porque se a gente está sempre utilizando a energia cinética, né, que é a velocidade, a gente precisa separar, porque a nossa velocidade de sucção vai ser diferente da nossa velocidade de recalque. E aí ele pedia o número de Reynolds na linha de sucção e de recalque, o fator de atrito na linha de sucção e de recalque, a perda de carga total, e ele ainda pedia a carga manométrica, que é a energia adicionada pela bomba. Então, a gente ainda vai, no final dessa questão, fazer o balanço de energia. A gente fez tudo para a linha de sucção, então, só que, revisando, a gente calculou a velocidade, observe, gente, que é um passo a passo. Né? Não tem como errar, não tem como vocês se perderem, porque para calcular o número de Reynolds, vocês precisam da velocidade, que é a vazão sobre a área, né? Tinha sido dado na questão a vazão e o diâmetro. Calculamos o número de Reynolds, encontramos isso aqui para a linha de sucção que a gente já fez. Encontramos o número de Reynolds para um regime turbulento, né? A partir daí, sabendo que o tubo era um tubo liso, a gente tinha duas equações para utilizar, depender da faixa de Reynolds. O nosso Reynolds se adequava à equação de Drew McAdams. Calculamos esse fator de atrito. Eu lembro que vimos também, não lembro se foi nessa questão ou se foi em outra, que a gente fez também pelo gráfico de Moody. Calculamos a perda de carga distribuída no conduto retilíneo de sucção. Então, se a gente observar aqui esse trecho que eu pintei de amarelo aqui na imagem, a gente tinha 8 metros de conduto, né, o diâmetro, o fator de atrito e a energia cinética. Assim, obtivemos a perda de carga distribuída. Mas observe que na linha de sucção a gente tem o acessório 1 e o acessório 2, onde foi dado o comprimento equivalente. Então, dado esse comprimento equivalente, né, de 22 metros, a gente utilizou o método do comprimento equivalente para encontrar a perda de carga localizada nesses dois acessórios, no acessório 1 e no acessório 2. Somamos e encontramos a perda total, mas essa perda total é apenas na sucção. Vamos fazer agora a mesma coisa para o recalque. Né? O recalque agora ele tem um diâmetro de 6,25 centímetros. E aí a gente vai calcular tudo novamente, gente. A velocidade, né? Não vou dar aquele tempo para a gente ir resolvendo, não. Eu vou só mostrando como a gente deve fazer no recalque, certo? Então, a gente calcula a primeira velocidade, fazendo a vazão sobre a área, mas usando já esse diâmetro de recalque, que é 6,25 centímetros. Calculando essa velocidade, a gente já pode calcular o nosso número de Reynolds, que também vai dar um regime turbulento. Então, a gente faz a velocidade vezes o diâmetro, a fórmula de Reynolds reduzida, porque foi dado a viscosidade cinemática. Então, a gente calcula assim o nosso número de Reynolds, que deu turbulento. Observem que ambos os tubos
são lisos, né? Se ambos os tubos são lisos, a gente vai recorrer àquelas duas opções de fórmula que a gente tem para tubos lisos, né? Ou Blasius ou Dream. E, mais uma vez, ela se adequa à faixa de 10/5 a 3 × 10⁶. Então, a gente vai usar a equação de Dream-McAdams para calcular esse fator de atrito. Aí poderíamos também usar o gráfico de Moody. Calculando o fator de atrito, a gente vai obter a perda de carga distribuída. Mas essa perda de carga distribuída, que antes na sucção foi nesses 8 metros antes da bomba, no recalque agora vai ser nessa região que eu vou pintar de amarelo aqui, onde a gente tem 50 mais 10 mais 1 metro de conduto retilíneo de mesmo diâmetro de 6,25. Então, a gente vai ter 61 metros para calcular essa perda de carga distribuída, usando a equação universal da perda de carga. Então, a gente vai fazer o fator de atrito, o comprimento da linha de recalque, o diâmetro, vezes a energia cinética, utilizando a velocidade da linha de recalque. Isso vai resultar numa perda maior do que na sucção, claro, a gente tem uma maior velocidade, um maior comprimento Professora, de... uma Oi, dúvida rapidinho. É perfeito, Pedro, 61 pode falar. metros, essa coisa? É porque tem dizendo na questão, se não me engano, tem um só. Como assim? Perdão. O comprimento equivalente. Tá, mas aqui a gente está calculando a distribuída, certo? Você está falando aonde? Do 6 e do 7? É. 6 e 7 é o comprimento equivalente do acessório 6 e do acessório 7. A gente está calculando ainda a perda distribuída, que é aquela que ocorre ao longo do conduto retilíneo, Ah, certo. certo? Aí na linha de recalque a gente tem 61 metros de conduto retilíneo, onde está pintado aqui de amarelo. Então, a perda distribuída, aquela que ocorre ao longo do conduto retilíneo, a gente utiliza o comprimento do conduto. Depois Ah, a gente perfeito. calcula a localizada, que é a de cada acessório. Sim, isso mesmo. Eu acabei confundindo aqui. Obrigado. Tudo bem, de nada. A gente já vai já para a localizada. Então, gente, a gente tem que fazer tudo separadinho, como o Pedro observou. Do 6, do acessório 6 e do acessório 7 é da perda localizada. Mas antes a gente tem que encontrar aquela perda distribuída. Quanto eu tenho de comprimento de conduto, onde vai ocorrer essa perda distribuída. Então, a gente usa o comprimento real, o L, né? Não é o LQ, aqui é a nossa fórmula aqui da perda. É uma fórmula universal, por isso que ela é chamada de fórmula universal da perda de carga, que é fator de atrito vezes comprimento dividido pelo diâmetro. Esse comprimento é o comprimento do trecho reto, V ao quadrado sobre 2G. Quando a gente vai calcular a perda localizada, observe que é a mesma fórmula, fator de atrito, só tem que no lugar do comprimento a gente vai usar o LE, que é o comprimento equivalente do acessório, dividido pelo diâmetro, V ao quadrado sobre 2G. Né? Mas antes a gente faz primeiro a distribuída, tanto faz a ordem, eu gosto sempre de fazer a distribuída primeiro, para depois a gente fazer a localizada, que é nos acessórios. E nesse caso ainda, como do acessório 5 e 8 ele deu K, a gente vai encontrar também essas perdas com K, fazendo K vezes V ao quadrado sobre 2G, para os outros acessórios. Tranquilo, Pedro? Tirei sua dúvida? Tiro assim, é porque eu acabei confundindo a localizada com a distribuída. Certo. Não confunda, a gente precisa sempre calcular todas. Alguns casos possa ser que não tenha acessórios. Aí a gente não precisa calcular a localizada, a gente vai calcular apenas a distribuída. Em situações onde a gente não tiver acessório, mas é praticamente impossível uma estação elevatória não ter nenhum acessório. Ele vai ter pelo menos uma curva, uma válvula. Existem componentes que são essenciais para a estação elevatória, então a gente vai precisar ter, a gente tem um mínimo de componentes que vai precisar, né, estar ali presente. Calculamos a perda distribuída, vamos agora para a perda localizada.
Observem que do acessório, aqui a gente já usou, que é da sucção, o acessório 1 e 2. Do acessório 6 e 7, que está aqui na imagem, que são as curvas, ele deu que o comprimento equivalente é 1 para cada. Do acessório 5 e na saída, que é o 8, ele deu os Ks. Então, vamos fazer de forma separada. Primeiro, a gente vai usar a fórmula universal, substituindo no LEQ, onde tinha um L aqui em 61, a gente vai ter 2 metros, um do acessório 6 e outro do acessório 7. Então, a gente vai ter fator de atrito, aqui é o LE do acessório 6 e 7, que vai dar 2 metros, dividido pelo diâmetro vezes a energia cinética. Esse 0,265 é a perda do acessório 6 e do acessório 7. Apenas. A gente ainda precisa encontrar a perda do acessório 5 e 8, que a gente vai fazer pelo método dos Ks, porque o que foi dado para o acessório 5 e 8 foi o K. A gente faz tudo separadinho, gente. Nunca somar, por favor, LEQ com K. Tá? A gente nunca pode somar, porque para o LEQ a gente usa o fator de atrito, e para o método dos Ks é só multiplicar os Ks pela energia cinética. Então, a gente vai fazer os Ks, que o K5 é 10 e o K8 é 1, ele vai somar 11 vezes a energia cinética, K vezes V ao quadrado sobre 2G, que vai dar a perda de 5,84335 metros. Observe que a gente encontrou a perda distribuída, a perda localizada no acessório 6 e 7 e a perda localizada no acessório 5 e 8. A perda total no recalque vai ser a soma de todos eles. 8 mais 0,26 mais 5,84, que vai dar 14,19. Essa perda é só no recalque. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, João Vitor. Encontrada a perda na sucção, encontrada a perda no recalque, a gente vai precisar fazer agora o balanço. Deixa eu só tirar essas coisas que estão escritas aqui, para a gente fazer o balanço com calma. A gente já tem a perda total, né? Somando aqui a da sucção com a de recalque, vai dar 14,61. A gente encontrou... Vou voltar aqui. Um minutinho, deixa eu só voltar aqui que eu não lembro de cabeça. A gente encontrou 0,41 na sucção de perda. No recalque encontramos 14,19. Somo as duas, que vai dar 14,61. Esse é o nosso balanço global de energia. A gente tem, lá da nossa equação de Bernoulli, as equações no ponto A, que a gente ainda vai definir quem é o ponto de partida e o ponto de chegada. As perdas entre o ponto A e B, se é perda, tem um sinal negativo, mais a energia adicionada pela bomba, que é o que ele quer saber. Não temos nenhuma turbina, então não existe energia removida pela turbina. Removida, então, leva o sinal negativo. A gente já vai desprezar esse termo na nossa equação global. E as energias no ponto B. Aqui tem a pressão absoluta, só porque a gente vai falar da pressão atmosférica também. Então, PA e PB mais PATM. Porque o que ele deu aqui foi a pressão efetiva no ponto B. Então, Z é a elevação, V ao quadrado sobre 2G é a energia cinética e PA dividido pelo peso específico, a nossa energia de pressão, tanto para o ponto A como para o ponto B. Se existe perdas, ok, temos que considerar essa nossa energia perdida na nossa equação. Se existe uma bomba, uma máquina, ela vai somar energia, então energia adicionada. Se existisse uma turbina, menos a energia removida, mas como não existe, a gente já vai
desprezar esse termo, igual a ZB ao quadrado sobre 2G mais a pressão absoluta, que é a efetiva, mais a pressão atmosférica, dividido pelo peso específico. Feito isso, a gente precisa escolher quem é o ponto A e o ponto B. Né? Eu tenho que escolher um ponto, obviamente, onde a minha bomba esteja aí nesse balanço global de energia, porque o que a gente quer encontrar é quem é HA. Então, foi escolhido, né? Aí é arbitrário esse volume de controle. A gente tem um reservatório aqui embaixo. Esse reservatório ele não está pressurizado. Essa linha verde foi eu que tracei, tá, gente? E tem um reservatório aqui em cima, onde está o ponto B, que é um reservatório pressurizado. Então, se a gente faz o balanço do fluido que está escoando do ponto A ao ponto B, a gente vai ver quais dessas energias agora elas podem ou não ser desprezadas. Né? A gente conhece ZA, é só a gente ver a diferença de elevação entre o ponto A e o ponto B, que é justamente essa linha azul. Então, se eu traço o meu plano horizontal de referência exatamente na lâmina d'água do reservatório inferior, ZA vai ser 0, ZB vai ser essa altura na vertical, que vai ser 2 mais 10 mais 1, ZB vai ser 13 metros. Então, ZA vai ser 0, é o nosso ponto de partida do plano horizontal de referência, e ZB vai ser 13. VA é a velocidade na lâmina d'água desse reservatório, e VB é a velocidade na lâmina desse outro reservatório. Se a gente tem grandes áreas, nossas velocidades elas serão pequenas. Então, a gente pode desprezar tanto VA quanto VB, pois elas serão ambas pequenas e desprezíveis. Imagine uma lâmina d'água de um reservatório. A nossa área é bem grande. A gente tem a velocidade na sucção é dentro do conduto. A velocidade de recalque é a velocidade dentro do conduto de recalque. Se a gente considera o nosso volume de controle na lâmina d'água daquele reservatório, e ambos os reservatórios eles são grandes, ambos terão velocidades bem pequenas, porque velocidade é vazão sobre área. Se eu tenho uma área muito grande, minha velocidade vai ser muito pequena. Então, a gente pode desprezar, não é 0 a velocidade, eu estou desprezando porque ambas as velocidades elas serão bem pequenas. PA, esse reservatório, ele não está pressurizado, então a lâmina d'água desse reservatório, ela está exposta à pressão atmosférica. Então, PA vai ser a pressão atmosférica exercida sobre a lâmina d'água do reservatório A. A perda de carga total a gente já conhece, já calculamos. HA é quem a gente quer conhecer. PB, que é a pressão efetiva, a gente já sabe, dado na questão, que é 0,2 megapascal. Se PA é PATM e PB é efetiva, ó, PATM vai cortar com PATM, que é PA. Então, a gente tem apenas a pressão efetiva no ponto B. Os únicos termos que vão sobrar no nosso balanço é a perda, é ZA, que é 0, a perda, HA, ZB, que é 13, e PB, que é 0,2 megapascal. Me digam se vocês entenderam o que eu fiz, porque eu cancelei todos esses termos nesse balanço global de energia. Se não ficou compreendido alguma coisa, diga também, eu repito quantas vezes for preciso. Todo mundo entendeu tudo? Tranquilo? Deu certo, Vinícius? Ok? Não, Pedro, aí vai da interpretação, né? Onde você vai escolher seu volume de controle. Deixa eu dar um exemplo. O meu volume de controle é da lâmina d'água desse reservatório, aí ele vai passar pela bomba,
e aí ele vai para o reservatório superior. Vou dar um exemplo aqui. Aqui é o reservatório superior, o fluido está preenchendo esse reservatório. Desculpa a imagem meio troncha. Vamos supor que o nosso ponto A, nesse exemplo que eu vou dar aqui, hipotético, é na lâmina d'água desse reservatório. E o nosso ponto B é na saída do tubo. Observe, não é na lâmina d'água, é na saída da tubulação. Então, nesse caso, a gente vai comparar a velocidade de uma lâmina d'água de um reservatório à velocidade de saída no tubo. Então, o que é que acontece nessa situação? VA, ela vai ter uma pequena velocidade, mas VB vai ter uma velocidade considerável, de 2, 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, 7 metros por segundo. Então, nessa situação aqui, onde a gente compara grandes áreas com pequenas áreas, a gente pode desprezar apenas a velocidade da grande área. Da pequena área, que é na saída do conduto, onde ele tem uma velocidade que não pode ser desprezada, a gente não despreza a velocidade no ponto B. O que a gente vai desprezar vai depender de onde a gente escolhe o nosso volume de controle. O importante é que a gente escolha o nosso volume de controle onde a gente tem um número máximo de informação, onde eu sei se é pressão atmosférica, né? Onde mesmo você conhecer a área do reservatório, a gente sabe que é uma grande lâmina d'água e a velocidade vai ser muito baixa, então a gente pode desprezar apenas de grandes áreas. Mas isso depende do volume de controle que a gente vai escolher. De nada. Vamos seguir aqui. Então, vamos lá, vamos calcular esse nosso HA aí. A gente já tem todos os nossos valores já compreendidos como foi feito esse balanço. Calculem HA aí, por favor, enquanto eu vou pegar um negócio aqui rapidinho. Era o valor de HA. Quarenta e 47,61 metros, a unidade sempre em metros, Pedro. Todas as unidades do nosso balanço de energia global, todas essas nossas energias, a unidade é em metro. Então, quando a gente encontra HA, nossa perda é em metro, tudo em metro. Mais alguém deu isso mesmo? 47,61542 metros. Encontramos a nossa energia adicionada. Perguntas, turma, tranquilo. Observe que a gente precisa ter calculado a velocidade certa, fator de atrito correto, perda de carga correta, fazer o balanço da forma mais correta possível, desprezando esses termos, tomando muito cuidado com a interpretação. Como o Pedro perguntou, professora, como é que a gente sabe? Vem no enunciado? Não, é na nossa interpretação. A interpretação ela tem que estar coerente, correta, concisa, para que a gente consiga encontrar o HA correto. É por meio dessa energia adicionada pela bomba que a gente sabe, olha, a diferença de elevação é de 0 para 13 metros,
eu tenho uma perda de 14 metros, eu tenho um reservatório pressurizado na parte superior, um reservatório não pressurizado na parte inferior. Então, para que o meu fluido se desloque do ponto A até o ponto B, a bomba precisa adicionar 47,61 metros de energia ao fluido. E é com esse H que a gente calcula a potência da nossa bomba, da nossa máquina. Então, para que a gente encontre a potência, escolha, instale e a estação elevatória funcione de forma eficiente, a gente precisa fazer todos esses cálculos da forma mais correta possível. E aí é o que a gente vai falar agora. A gente vai falar agora de bombas. A gente vai até o fornecedor escolher qual é a bomba que mais se adequa. Mas, para isso, tudo que a gente falou nessa terceira unidade, referente a escoamento interno viscoso incompressível, ele precisa ser calculado de forma correta, para que a gente finalize na escolha da bomba que vai ser instalada. E o que é a bomba, né? Se o nosso sistema ele perde carga, a gente precisa adicionar essa máquina. Né? A gente está considerando o regime permanente, adiabático, e vamos fazer sempre esse balanço que a gente acabou de fazer. Né? Se a gente tem um bombeamento, a gente vai ter uma adição de energia. Né? Se for uma turbina, gente, que não é o nosso foco, tá? Não é o nosso foco ter uma turbina para transformar uma energia na outra, a gente vai considerar o balanço, as energias no ponto 1, menos as perdas, mais HA é igual às energias no ponto 2. Esse é o nosso balanço global de energia mecânica. A gente quer calcular HA. No nosso sistema, ele vai sempre ter uma bomba, eu preciso adicionar energia, senão o fluido ele não vai chegar jamais por gravidade do reservatório inferior para o reservatório superior. E esse conjunto elevatório, que a gente chama de sistema elevatório, para que o fluido se movimente, ele vai ter uma infinidade de acessórios, bombas, motor, para que essa água consiga ser transportada de um ponto para o outro. Geralmente a grandes distâncias e grandes alturas. Existem também acessórios que são imprescindíveis que eles estejam nessa estação elevatória, como a válvula de pé de crivo, que eu mostrei na aula passada, o registro de gaveta, a válvula de retenção, que eu disse que é aquela que protege em caso de parada da bomba, né? As reduções, né? E aumento de diâmetro do conduto também, para que possa ser acoplado um conduto em outro, um conduto à bomba. Então, são acessórios fundamentais na estação elevatória. Aqui a gente pode até observar algumas imagens, né, de sistemas elevatórios reais, onde a gente tem aqui a nossa bomba, né, o motor, que liga aí a bomba e transfere essa energia para que ela se movimente. Aqui vai ter um eixo. Observe que aqui a gente tem as reduções para que as tubulações sejam acopladas na entrada e na saída da bomba. As junções, aqui a gente tem as válvulas de gaveta e as válvulas de retenção, né? As curvas necessárias, aqui deve estar o reservatório inferior. Observe que a gente tem também alguns manômetros para ferir a pressão, né? E essa aferição é bem importante, porque se há uma redução de pressão, significa que está tendo uma queda no rendimento dessa bomba, então tem-se sempre próximo à bomba esses medidores de pressão. Deixa eu ver mais aqui o que é que eu identifico. Aqui tem mais uma válvula, as reduções para acoplar a linha de recalque na bomba, na saída da bomba. Essa é uma bomba centrífuga. A bomba que a gente vai falar é uma bomba centrífuga, mas existem diversos tipos de bomba. Então, tudo que faz, transforma essa energia de movimento, energia de pressão, são as nossas bombas, os nossos equipamentos mecânicos. E elas são divididas em dois grandes grupos. Primeiro, as bombas hidrodinâmicas, que a gente vai dar um maior foco nas bombas centrífugas, são as mais utilizadas para fluido de viscosidade, aí próxima da água. E as bombas volumétricas, são utilizadas na maioria das vezes para fluidos de alta viscosidade, que são ainda subdivididas e eu vou falar delas. Vou começar pela bomba volumétrica, eu vou falar sobre ela, mas o nosso foco, como já disse, será as bombas centrífugas. Então, a bomba volumétrica,
ela vai se caracterizar por um movimento, né, das suas partes, gerando uma variação do volume interno, que gera variação de pressão. Então, por exemplo, o pistão. A gente tem aqui uma bomba de pistão. Aqui tem um pistão que vai se mover de frente para trás, para frente para trás. Quando ele se move para trás, a água vai sair da linha de sucção, entrar aqui nesse volume dessa bomba. Quando o pistão se move para frente, né, vai resultar numa variação de pressão e ela vai sair para a linha de recalque. Né? Observe que o movimento ele vai ser alternativo, diferente, por exemplo, nas bombas de engrenagem. Nas bombas de engrenagem, o movimento vai ser rotativo. Então, a gente tem aqui duas engrenagens, o fluido ele vai da linha de sucção entrar nessa bomba, ocupar esses espaços aqui, né, tanto na parte inferior quanto na parte superior, e vai sair para a linha de recalque. Existem as bombas de parafuso, existem as bombas de diafragma também, que são movimentos ali alternativos. São bombas que são utilizadas na maioria das vezes, né, para vazões bastante controladas, para fluidos de alta viscosidade na indústria química, de química fina, na indústria de alimentos. Existe uma infinidade dessas bombas, né, para volumes, né, menores, pré-definidos aí, para ocupar esse espaço, gerar nessa variação de pressão e ele seja, né, levado para a linha de recalque. Já a bomba centrífuga, que é o nosso maior foco aqui, né, vai ser uma bomba formada por um rotor, né, o rotor aqui formado por essas hélices. O fluido ele vai entrar pela linha de sucção, né, essas pás vão movimentar esse fluido, gerando aí uma força centrífuga, por isso também chamada de bombas centrífugas. E essa energia do movimento do fluido vai se transformar em energia de pressão, onde ele vai sair aqui para a linha de recalque com a maior pressão do que ele entrou pela linha de sucção. E vai permitir que o fluido alcance distâncias mais elevadas, né? Pontos mais distantes, seja na vertical, seja na horizontal, através da tubulação de recalque. Então, tem-se um motor aqui, a gente vai ter um eixo, né, que vai ligar aqui esse motor a esse rotor. Esse rotor se movimenta a uma rotação por minuto específica, a depender do fornecedor, e esse fluido, né, pelo movimento, vai resultar nessa diferença de pressão, converte a energia cinética do movimento em energia de pressão, para que o fluido saia pela linha de recalque. Essas são as bombas mais utilizadas atualmente, né? Toda estação elevatória, seja para água, seja para esgoto, né? Para diversos tipos de fluido aí que tem uma viscosidade aí entre 700, 800 até 1000 e alguma coisinha, se usa-se essas linhas, essas bombas hidrodinâmicas, que são as bombas centrífugas. Existe, óbvio, diferentes fornecedores, uma infinidade de modelos, né? Existem as especificidades também, rotor aberto, rotor fechado, entrada axial, radial, que são as especificidades dessas bombas. E vai ser aplicada a depender da configuração da estação elevatória, né? De todo o... Como é que eu posso dizer? Das particularidades mesmo que vem a ter no momento de instalação, a distância do reservatório inferior até o lugar onde pode se colocar essas bombas, né? Para onde é que ele vai ser transportado, se vai ter alguma passagem subterrânea ou não. Então, tudo isso é importante que se observe. Essas bombas, elas ainda podem ser colocadas em paralelo. Sempre quando a gente fala de bomba, a gente vai dimensionar uma bomba, dimensionamos uma bomba, já sabemos qual é a potência que essa bomba deve ter. Nunca é instalada apenas uma bomba, né? Sempre é instalada duas bombas em paralelo, né? Para que uma bomba fique em funcionamento. Se essa bomba precisa de manutenção, ela para e a outra bomba entra em funcionamento. Né? Então, sempre tem uma bomba reserva para atender essa demanda. Eu posso ter ainda aqui em paralelo 2, 3 bombas para se trabalhar da seguinte forma. Eu tenho um momento de maior vazão, né? São os momentos de pico. Então, 2 bombas funcionam, né? Então, essa vazão ela vai dobrar a equação da continuidade, vai somar essa vazão aqui. Depois, uma bomba vai parar e vai ficar funcionando só uma para horários de menores picos.
né? Uma possibilidade também de utilização e de configuração dessa configuração de bombas em paralelo. Já quando a gente acopla uma bomba seguida da outra, observe que a bomba em paralelo eu posso aumentar a vazão, né? Se eu trabalhar com essas bombas funcionando em conjunto. Já quando acopla-se as bombas em série, né, que é uma seguida da outra, o objetivo é eu ter alcances maiores. A vazão ela vai se manter, a vazão que passar por uma bomba vai passar pela outra e eu vou chegar a pontos mais elevados e mais distantes. Então, é um outro tipo de configuração também que essa bomba pode estar e o objetivo dela é maiores alcances. Características. Então, a gente já sabe como é que calcula a perda, já sabe que por meio do balanço de energia a gente calcula HA. Como é que eu vou escolher essa bomba? Né? Então, primeiro ponto, preciso conhecer a vazão do líquido, né? A diferença de pressão, por isso ali os manômetros, a altura manométrica. Então, os dois mais importantes é a vazão do líquido e a altura manométrica, os dois mais importantes. Preciso conhecer as características, já disse que tem algumas bombas que são para fluidos mais ou menos viscosos, a condição de temperatura e pressão de operação, o regime de funcionamento e a flexibilidade operacional desejada. Por que isso? Em muitos casos, a bomba ela não vai funcionar 24 horas. Então, a minha bomba vai funcionar 8 horas, ela vai recalcar tudo que eu preciso para o dia e depois ela vai ficar distribuindo ali aquela vazão para atender a demanda. Né? Então, isso chama-se aí regime de funcionamento, que depende da flexibilidade operacional desejada. Cuidados, né? Alguns cuidados na instalação de bombeamento. Eu mostrei algumas imagens ali que são reais. Né? Então, o conjunto motor-bomba ele deve ser instalado em um local seco, ventilado, protegido da chuva. Né? A gente fala isso, mas é bem comum. Já cheguei muito em estação elevatória, sem telhado, sem muro, né? Onde as bombas estão totalmente danificadas, jorrando água para todo lugar. Então, isso vai prejudicar o funcionamento da estação elevatória. Né? Não deve ter nenhum tipo de desnível, né, que possa provocar trepidação. Então, essa bomba deve ser instalada firme, nivelada. A gente tem um motor que liga a bomba que tem um eixo no meio. Se isso não tiver nivelado, esse eixo vai sofrer um desnível que vai muitas vezes, já vi até bomba em que o rotor passa na voluta, naquela casca que envolve ali aquela bomba. Então, isso obviamente vai gerar problemas bem grandes para a estação elevatória. A linha de sucção ela tem que ser o mais curta possível. Ou seja, o reservatório inferior ele tem que estar o mais próximo da bomba possível. Né? Por quê? Para evitar as perdas. A gente tem que ter o menor número de perda na linha de sucção, porque quanto maior a perda, né, o meu fluido ele vai sofrer não é sofrer, mas meu fluido ele vai perder e vai chegar com a menor energia na bomba. Então, o objetivo é a menor perda na linha de sucção para que ela possa chegar na bomba e ser adicionada energia para ir para a linha de recalque. Né? Evitar a entrada de ar também é bem importante na linha de sucção. Por isso que tem que ter sempre a válvula de pé de crivo. Né? A tubulação de recalque tem que ter sempre aquela válvula de retenção, que é aquele acessório que eu falei que protege a bomba em caso de parada. É importante ter o manômetro para sempre se verificar a pressão, para ver se a pressão ela se mantém ou se está tendo uma queda de pressão, porque vai ocorrer uma variação na vazão também. Né? As bombas elas têm que ter o seu suporte próprio e as tubulações também os seus suportes próprios, não se apoiar sobre o outro. E como é que a gente calcula essa potência? Né? Então, a gente já sabe alguns cuidados básicos para essa instalação de bombeamento e vamos calcular finalmente a potência. Se eu já sei o que é essa máquina, vamos calcular essa potência. Então, qual deve ser a potência dessa máquina, professora? A gente já conheceu HA, para que a gente calcule a potência que deve ser adicionada por esse sistema mecânico, a gente vai multiplicar HA com o peso específico, que é a massa específica vezes a gravidade, vezes a vazão.
Isso aqui para que a gente consiga compreender, calcular, quantificar quanto de potência deve ser adicionada ao fluido por essa máquina. Certo? Então, HA vezes o peso específico vezes a vazão. Se for uma turbina, apesar da gente não falar de turbina, a gente vai multiplicar o HR, que a gente vai obter por meio do balanço de energia, vezes o peso específico, vezes a vazão. Assim, a gente sabe qual é a potência que aquela máquina deve fornecer ao fluido, não é ainda a potência da máquina. Fique bem claro, ainda não é a potência final da máquina, é a potência provinda da energia adicionada, né, ou removida se for uma turbina, por esses sistemas mecânicos ao fluido. Por que ainda não é a potência da máquina? Porque a máquina ela não vai ter sempre 100% de rendimento. Né? A nossa máquina ela seria ótimo, gente, perfeito, maravilhoso, se ela tivesse 100% de rendimento. Né? Há uma queda de rendimento ali do funcionamento, motor bomba, a potência que sai do motor, a potência que chega na bomba, então a gente sempre vai ter uma queda ali do rendimento que não vai ser 100%. Então, a gente precisa saber qual é o rendimento daquela máquina para que a gente calcule essa potência real da bomba. Então, a gente vai pegar essa potência adicionada e dividir pelo rendimento para encontrar, aí sim, vai ser a potência final da máquina, que ela vai depender do rendimento, é dado aí, ou eficiência, é dado em porcentagem. Então, a gente calcula a potência dessa máquina, ou dessa adicionada, divide pelo rendimento da máquina, vai estar em porcentagem 60%, 70%, 80%, 90%, né? 100% impossível. E a gente tem finalmente essa potência dessa bomba. Aí sim é aquela potência que a gente diz, olha, eu preciso, né, comprar, licitar, encontrar um fornecedor que me dê uma potência de X quilowatts, né? Quando a gente vai realmente escolher a nossa máquina. Então, a gente calcula a potência da bomba desta forma. É a nossa última fórmula do nosso conteúdo. Então, anotem isso daqui, que a gente vai calcular a potência de bombas. Eu vou pegar os exemplos anteriores que a gente já fez, a gente vai fazer o balanço e a gente vai calcular a potência da máquina. Todos aqueles exemplos que a gente fez de perda de carga total, eu vou fazer com que a gente calcule, então, qual deve ser a potência daquela máquina. Acaba aqui, para esse conteúdo, acaba aqui as nossas fórmulas, eu prometo, não vou falar de mais nenhuma, acaba aqui. Se for turbina, apesar da gente não falar de turbina, mas eu gosto sempre de trazer esse conhecimento para vocês, né? A gente vai trazer a potência removida vezes o rendimento. Né? Se a turbina ela remove energia, então eu multiplico pelo rendimento para saber a potência final da máquina. Mas não é o nosso caso, a gente não vai falar de turbina, vamos nos concentrar nas bombas. Mas conhecimento nunca é demais, então se for uma turbina, multiplica o rendimento, se for uma bomba, divide pelo rendimento. E qual é a unidade, né? Sempre gosto de falar de unidade. HA tem a unidade de metros, massa específica, quilograma por metro cúbico, gravidade, metro por segundo ao quadrado. Mas observe que a massa específica vezes a gravidade vai resultar na unidade de Newton por metro quadrado. Newton vai ser Newton, aqui em vermelho, ó, Newton por metro quadrado. A vazão, metros cúbicos por segundo, como o rendimento é dado em porcentagem, eu vou considerar aqui de unidade, de dimensão. E unidade também. Metro cúbico corta com metro cúbico, a gente tem Newton vezes metro por segundo. Newton vezes metro por segundo é a mesma coisa que Joule por segundo, que é igual ao watts. Então, a nossa unidade, se a gente estiver trabalhando com as unidades certinhas, a gente vai chegar na potência da máquina com a unidade em watts.
Perguntas, dúvidas? Querem que eu reforce algum ponto? Tranquilo, Pedro, obrigada. Lembra que a gente fez essa questão na aula passada? Eu adicionei aqui uma informação nessa mesma questão que a gente fez na aula passada. Determine a potência da bomba com um rendimento de 75%. Olha lá, para que a gente encontre a potência, a gente precisa de HA, do peso específico, da vazão e do rendimento. A gente já tem a vazão, já tem um peso específico, porque a gente tem a massa específica, é só multiplicar com a gravidade. O rendimento ele deu de 75%. A gente precisa agora fazer o balanço para encontrar quem é a HA. Só recapitulando o que a gente tinha feito dessa questão. Calculamos a velocidade, o número de Reynolds, o fator de atrito, HD, HL e encontramos a perda de carga total. Fizemos isso na aula passada. Após da perda de carga total, vamos lá fazer o nosso balanço. Já tirei aqui a turbina, porque a gente não tem turbina. Vamos lá. Do reservatório 1 ao reservatório 2. Quais as considerações que a gente pode fazer? Na própria imagem, ele já deu Z1, 6,1, e já deu Z2, 36,6. Aquela mesma observação que eu fiz para a questão passada. Ambos os reservatórios, grandes áreas, pequenas velocidades. Olha lá, V1 corta com V2. Os dois reservatórios estão abertos. Então, ambos expostos à pressão atmosférica. P1 é PATM, P2 é PATM. A perda a gente já encontrou, de 26, alguma coisa, que eu já esqueci. HA é quem a gente quer encontrar para calcular a potência. Vamos encontrar quem é HA para obter a nossa potência. Lembrando que a HP foi 26,94. Foi a perda total, distribuída e localizada. Z1 já foi dado, Z2 foi dado. Me digam aí qual é o valor de HA, porque a gente vai precisar para calcular a potência. R$ 56,84 foi o valor de HA. Mais alguém? Obrigada, Vinícius. Metros, né? Aí esqueci de falar da unidade. Pode ter sido uma aproximaçãozinha aí, não? 57,4, usou todas as casas direitinho. Obrigada, Pedro. Acho que o Pedro usou todas as casas decimais. E aí a gente chega a esse valor aqui de 57,44. Já temos HA, vamos lá. Vamos calcular nossa potência, ó. A gente já tem HA de 57,44 metros. A vazão foi dada na questão. Peso específico, a massa vezes a gravidade. A vazão de 0,056 metros cúbicos por segundo. E o rendimento foi dado de 75%. Então, aqui a gente já pode calcular a nossa potência dessa bomba.
que vai dar 4,3 aproximadamente quilowatts. Observe que calcular a potência é a gente fecha nossas questões com chave de ouro, né? Calculamos a potência. Então, a máquina ela vai precisar ter uma potência aí de 4,3 quilowatts para transportar água desse ponto para o outro, passando por essa tubulação, por todos esses acessórios, uma elevação aí de 30,5 metros. Vamos pegar outra questão também que a gente fez ontem. Pegar essa daqui também, que foi a questão que a gente acabou de fazer. Observe que eu adicionei essa informação, a potência da bomba com rendimento de 70%. Então, a gente fez tudo isso, não vou repassar, porque a gente já repassou essa questão todinha. Vou lá para o HA, que a gente já tinha encontrado também, já tinha feito o balanço. A gente encontrou 47 metros de HA, peso específico, 10.000, a vazão que foi de 0,01 metros cúbicos por segundo e o rendimento de 70%. Então, aqui a gente já consegue calcular a potência da bomba, a potência dessa máquina. A gente já tinha feito até o cálculo de HA. Multiplico o HA pelo peso específico, pela vazão e divido pelo rendimento. – 6,802 quilowatts. Tranquilo? Aqui foi outra coisa, já eu falo. Mas e como é que a gente escolhe, então, professora? Qual é a máquina? Qual é a bomba? O que é que eu vou instalar? Né? A gente tem um grande número de fornecedores no mercado de bomba. Essa escolha, a gente já sabe qual é a potência, já sabe qual é a vazão que quer atender, já sabe qual é a altura manométrica que essa bomba deve adicionar ao fluido. E é muito trabalhoso, muitas vezes, escolher essa bomba, chegar no mercado com uma infinidade de fornecedores, de modelos de bomba e escolher. Né? Mas existe, eu vou mostrar aqui, né, como a gente selecionar por meio de ábacos essa bomba. Se a gente conhece a vazão e se a gente conhece a altura manométrica total dessa bomba, que é o nosso HA, a gente pode consultar esses gráficos de seleção, né, de um determinado fabricante. Esses fabricantes eles nos fornecem esses ábacos de seleção. E por meio desses diagramas, onde a gente tem nos eixos cartesianos a altura manométrica, que é o HA, e a vazão, a gente já consegue especificar qual é aquela máquina. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo que a gente fez, que foi a altura, eu estava aqui anotando, de 57,44 para uma vazão de 0,0056, e já vou mostrar no ábaco do fornecedor qual seria esse modelo, né? Porque aqui está pequenininho, mas eu vou mostrar o ábaco do fornecedor bem grande. Mas é algo bem parecido com isso, onde a gente vai ter no eixo X a vazão em metros cúbicos por hora e a altura manométrica aqui, o HA, em metros. A gente vai cruzar essas informações e encontrar o modelo da bomba. Mas eu já vou mostrar mesmo no catálogo do fornecedor, porque aqui está bem pequenininho e é ruim da gente enxergar. Eu já vou abrir aqui, eu vou pegar esse exemplo aqui, gente, que a gente fez. Vou pegar esses dados aqui, deixa eu só voltar para ver se eu anotei aqui certinho. Vou pegar esses dados aqui, ó, de vazão, 0,0056 metros cúbicos por segundo, e HA. Vou pegar esse daqui para a gente ir para o nosso catálogo e ver qual deveria ser essa bomba aqui desse exemplo. Então, vou até deixar aqui. Vou abrir o ábaco. Esse aqui é um ábaco da KSB,
para uma bomba padronizada para uso geral. Eu vou até disponibilizar ele no Cigar para vocês. Né? Uma bomba centrífuga, voluta, aqui vai estar acoplado o motor, esse é o eixo, que vai estar ligado ao rotor, né? Que vai fazer com que ele gire e transforme essa energia cinética em energia de pressão. Tem algumas informações aqui da própria bomba, ficha técnica, um sumário, né? Mais algumas informações. Aqui é um sumário para que depois que a gente escolha, a gente já vá diretamente à página, é só clicar. Aqui são os modelos existentes, né? Os tamanhos. Pronto, esse aqui é um ábaco tipo aquele que eu mostrei lá no slide, né? Bem maior, espero que vocês estejam vendo aí, né? Um tamanho bom. Neste instante eu aumento ele um pouco. São os diagramas das características dessa bomba. Então, a primeira escolha que a gente vai fazer... Existem diversas rotações, tá, gente? Essa é para uma bomba de rotação de 3.500 minutos, rotação por minuto. Existe também um outro ábaco aqui para uma rotação menor, de 1.750. Existe um ábaco para uma rotação também bem menor, de 1.160. O que vai mudar dessas rotações é o alcance, né? A altura manométrica aqui. Ó. Observe que essa aqui vai até 300, né? Um pouco menos que 300. Aí essa aqui já vai até um pouco menos de 200. E essa aqui já vai um pouco menos de 70. Né? Então, o que vai, né, dizer aí o que a gente vai escolher. Eu vou fazer nessa de 3.500, o alcance e a altura manométrica é maior. Tá? Observem que aqui a gente tem metros cúbicos por hora e a altura manométrica em metro. A gente tinha 0,0056 metros cúbicos por segundo, transformando em metros cúbicos por hora, aí vai dar aproximadamente 20 metros cúbicos por hora. E a altura, o HA, de 57 metros. Eu vou dar um print para ficar mais fácil fazendo o pente, nosso velho querido amigo pente aqui, para a gente traçar essas retas, fica mais fácil. Vamos lá. 20 de vazão, tá aqui. A carga adicionada pela bomba, perfeito, Pedro. É o nosso HA. É que alguns chamam só de altura manométrica, carga adicionada pela bomba, né, energia adicionada pela bomba, HA, HB, tudo a mesma coisa. Então, 20 da vazão, 57 da altura. Aqui está 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui está 50, observem. 57 está mais ou menos aqui. Então, caiu aqui nessa interseção, observe, que está dentro desse modelo 32.200.1. 32 é o diâmetro de acoplar o diâmetro de saída do recalque, 200 é a família do rotor, o diâmetro daquele rotor, das hélices, das pás. 32.200.1. Observe que a gente relacionou a vazão com a altura manométrica, daqueles valores daquela questão que a gente fez. 32.200.1. Volto lá no ábaco, no nosso fornecedor, e vou olhar aqui, ó, para a rotação de 3.500, 32.200.1. 32.200.1. O 50 é o diâmetro da linha para acoplar a sucção. 32.200.1, deixa eu me certificar, é esse mesmo. 32.200.1 está na página 16. Então, vou clicar aqui para essa rotação. Vou clicar aqui. Ele já vai para os nossos outros gráficos, ó. 32.200.1, rotação de 3.500. Então, vou dar um zoom aqui nesse outro gráfico. São outras informações também importantes para a nossa bomba. Vou explicar já o que se trata. Aqui a gente tem a vazão.
Desculpa. A vazão em metros cúbicos por hora, a altura manométrica, a gente vai fazer o mesmo cruzamento, 20 e 57. 40, 50, 55, 57. Essas curvas mais grossas é para a gente achar o diâmetro do rotor, que é a família de 200, mas ele vai variar de 168 até 204. E cada faixa dessa é um rendimento. Observe que o rendimento varia de 40 até 52, 53 aqui é o rendimento máximo. Então, caiu aqui essa interseção. Ela está mais próxima dessa curva aqui, que é do diâmetro do rotor de 180 milímetros, e caiu entre o rendimento de 50 e 57. Ó, 50 aqui e 57. Então, a gente já encontra nesse gráfico o diâmetro do rotor, que é de 180, e o rendimento, que o mínimo é 50 e o máximo é 50,7. Ah, a interseção caiu aqui, um outro exemplo. Então, a gente teria o diâmetro de 204 com o rendimento mínimo de 50 e máximo de 52,9. Então, vai depender muito onde é que cai essa interseção. Aqui é como se a gente tivesse as curvas de nível, né? As curvas de nível aqui ligando 50 até 50. Então, a gente tem que ver onde é que cai essa interseção para encontrar o diâmetro do rotor e o rendimento mínimo e o rendimento máximo. Cinquenta. Aqui a gente tem 50. Aqui. Tá, isso mesmo. Tranquilo até aí? Até aí tranquilo, gente? Alguma pergunta? Vocês entenderam essa interseção que a gente fez? De 20, 57 de altura. Na interseção, a gente encontra a curva mais próxima aí para obter o diâmetro do rotor e ver a faixa onde ele caiu aqui entre um e outro. Vamos lá. Ainda tem mais algumas informações importantes aqui no nosso ábaco dado pelo fornecedor. Esse aqui é o NPSH, né? O NPSH, gente, significa o quanto de energia, né, que eu preciso, que a minha bomba requer do fluido. Então, é um cálculo que a gente faz para verificar se pode haver ou não cavitação naquele sistema elevatório, certo? Em outras, quem vai pegar hidráulica, instalações hidráulicas e sanitárias, a depender das matérias mais para frente, vai ver isso com mais afinco. Eu vou pegar o ábaco agora de potência. Vazão versus potência em quilowatts. Dá o print aqui. Então, o nosso diâmetro foi de 180, é essa curva aqui. Minha vazão de 20. A interseção está aqui. Eu vou traçar para a esquerda para calcular a potência. Ó, a potência deu aproximadamente 6 kW. Né? Aqui é mais tranquilo, porque a gente só precisa lembrar, né? A gente já escolheu antes o diâmetro do rotor, né? Por este gráfico. A gente escolheu o diâmetro do rotor, a interseção. Depois do diâmetro do rotor, a gente vai para a curva que representa o diâmetro desse rotor, traça a vazão e encontra a potência na esquerda, que está em quilowatts. Só recapitulando, a gente primeiro seleciona no ábaco qual é a bomba,
Depois vai para esses 3 gráficos para encontrar o diâmetro do rotor, o rendimento mínimo e máximo e a potência da máquina. Pergunta, gente. Perguntem, não fiquem com dúvida. A potência deu aproximadamente 6 kW pelo fornecedor. Vamos calcular para a gente ver se com esse rendimento real, qual seria a potência para esse rendimento real. Fica sempre disponível no YouTube da nossa disciplina. De nada. Vamos calcular a potência com rendimento real para ver se a gente encontra um valor próximo da do gráfico. Ó, eu vou botar 57 aqui, foi o valor que a gente usou. Né? Aqui a vazão está em metros cúbicos por segundo. O rendimento lá que a gente tinha encontrado, o máximo foi 50,7. Calculem aqui essa potência para a gente ver quanto é que vai dar, se vai dar próximo ou não de 6 kW, usando o rendimento real. (6,3). Perfeito, quilowatts. É próximo porque a gente estava fazendo ali no computador, o olho também, né? Então, quando a gente faz com um pouco mais de afinco, um pouco mais de calma, a gente encontra esse valor bem exato, gente, ao calculado. Bastante exato mesmo, é bem próximo. Tranquilo? Caso de dúvida, tentem, usem o ábaco. O ábaco eu já vou deixar. É verdade. Senti falta. Cadê Felipe hoje, na aula de hoje? É verdade. Senti falta de Felipe. A super veloz calculadora humana. Pedro, hoje, Vinícius, não deixou nada para você, né? Não deixou nada para você. E Felipe não está hoje, aí Pedro substituiu o Felipe, tudo certo. Vinícius teve nem chance. Oh, Deus. Na próxima, na próxima. A gente vai continuar essa disputa aí por mais algo. É uma disputa saudável, tá, gente? Nada é saudável, é saudável. Tranquilo. Vou encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Vou disponibilizar a lista de presença. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Já já eu coloco para vocês a aula de. Sempre coloco de tarde, né, gente? As nossas aulas lá no YouTube. É o tempo de chegar aqui, eu conseguir fazer o download e o upload no YouTube, que sempre demora um pouco. Mas assistam, reassistam as aulas, é bem importante. Deixa eu disponibilizar aqui a lista de chamada. Não deixem de assinar a lista de presença. Terça-feira estaremos aqui firmes e fortes novamente. Vixe, eu vi agora que ficou uma luzona aqui no meu rosto, né? Depois que eu abri a janela. Bom final de semana, bom estudo. Eu tô indo, tá bom. Bom estudo, bom final de semana. Medo de quê, Micaele? Me conte. Nada de medo. Estudar tudo certinho, fazer as